Bom, nós vamos começar a dar agora nossos primeiros passos aqui em Algoritmos de Programação 1, tá? Então, nessa sequência de vídeos eu vou estar falando um pouco aí mais sobre algoritmos, um pouco mais sobre linguagens, né? O Python especificamente. E a gente vai ver aí como a gente pode imprimir mensagens na tela e também aí ver como a gente pode criar variáveis e atribuir valores às variáveis, tá? Bom, começando aqui, né? Qual que é a definição de algoritmo aqui para gente, né? Vai ser uma sequência de instruções, né? Ou comandos realizados de maneira sistemática, com o objetivo de resolver um problema ou executar uma tarefa. Tá? Bom, eu sempre gosto de fazer essa analogia aqui do algoritmo como uma receita para fazer um bolo. Você tem os passos aqui, né? Por exemplo, primeiro, coloque 2 xícaras de farinha de trigo na tigela. 2. Adicione 4 ovos. 3. Coloque uma xícara de açúcar e assim por diante, né? São instruções, né? Uma sequência de instruções que você vai executando, né? Para realizar uma tarefa. Quando a gente fala de algoritmo, né? O algoritmo geralmente ele tem uma entrada e tem uma saída. Fazendo essa analogia aqui, né? O que seria a entrada aqui, né? Para esse algoritmo? Seria os ingredientes, né? Farinha, 4 ovos, uma xícara de açúcar. Isso tudo faz parte da entrada do algoritmo, tá? Do algoritmo para fazer o bolo. E o que é a saída? A saída é o bolo, tá? Então, se o seu algoritmo está correto, ele vai produzir aí, né, o bolo de maneira correta, né? Dados aí os ingredientes, tá? E a gente vai estar estudando então algoritmos para fazer diversas tarefas, por exemplo. Faça um algoritmo que leia 2 números e calcule a soma desses 2 números, né? Faça um algoritmo que leia um inteiro n e calcule o valor de 2 elevado a n, por exemplo, né? Então você tem uma entrada e você tem uma saída do algoritmo, tá? Então, para a gente aqui vai ser essa sequência de comandos, tá? Para executar uma tarefa bem definida. Bom, exemplo de um algoritmo aqui, mais parecido com o que a gente vai estar estudando, né? Para fazer uma tarefa aqui, matemática, né? Tem um algoritmo bastante conhecido aí, que chama algoritmo de Euclides, né? Para calcular o máximo divisor comum entre dois números A e B, né? Supondo aqui que o A maior ou igual que o B, tá? Você pode realizar os seguintes passos aqui, né? Divida A por B, né? Obtendo o quociente Q e o resto R, tá? Uma vez que você dividiu A por B e tem um quociente e um resto, divisão inteira aqui, né? Bom, se o resto deu zero, então você para de dividir, né? Para de dividir e vai para o passo 4, né? Esse aqui é o passo 4. Então, o MDC é o último resto não nulo obtido durante o processo de divisão, tá? Agora, se o resto for diferente de zero, aí você vai para o passo 1, né? Utilizando o valor de B como A e o valor de R como sendo o B, né? Ou seja, o valor de B como A, né? Você vai trocar os valores aqui, né? Porque você está sempre dividindo A por B, ó. Você precisa de A e B, né? Então, o próximo A passa a ser B, né? E o valor do resto que você obteve, você joga em B, né? Você chama ele de B para poder fazer essa próxima divisão aqui. E vai repetindo, né? A hora que o resto der zero, você tem que parar, tá? Então, é uma receita aqui, né? É um processo aqui que você consegue fazendo passo a passo, né? Você pode pesquisar aí no Google algoritmo de Euclides, que você vai ver exemplos aí, né, ah, de execução, né, de como calcular, tá? Isso aqui é uma maneira de dizer, né, mas em língua portuguesa, misturado com um pouco aqui de matemática, né? Que é um jeito de você descrever um algoritmo, né? É um passo a passo aqui, né? No nosso caso, a gente vai estar usando um pseudocódigo ou um código fonte em Python, né? Um pouquinho mais formal do que isso aqui para a gente descrever um algoritmo, tá? Mas a ideia é essa, uma sequência de passos para executar uma certa tarefa. Bom, para a gente, né, poder praticar, né,
sequência de passos, né, a execução de um algoritmo, a gente vai estar usando uma linguagem, tá bom? A linguagem que a gente vai estar usando aqui vai ser a linguagem Python, tá? Bom, essa disciplina aqui é uma disciplina de algoritmos e programação, não é uma disciplina de linguagem Python, tá bom? E o principal aqui é que a gente desenvolva o raciocínio algorítmico, né, de resolver problemas. A linguagem, né, é só uma ferramenta que a gente vai estar utilizando para ver esse algoritmo sendo executado na prática, tá? Então, assim, não pensem que o principal aqui da disciplina é ficar estudando a linguagem Python, tá? Então, você não precisa ser o expert em Python. O que você precisa saber é resolver problemas e utilizando uma linguagem, né, a gente vai ver esse problema sendo resolvido na prática, tá? Bom, Python é uma linguagem de alto nível, tá? Alto nível por quê? Porque isso ajuda a gente, né, os nossos programadores, né, seres humanos, a conversar com um computador, né, de certa maneira, em alto nível. Por quê? Porque a gente vai usar instruções da linguagem para dizer para o processador o que fazer, né? Então existe aí um passo intermediário, né, entre nós programadores e o processador, que é feito pelo interpretador Python, né? É como se fosse um tradutor. Você escreve na linguagem Python, o interpretador Python vai pegar o que você escreveu e vai dizer para o processador o que fazer, né? Então você não diz diretamente para o processador o que tem que ser feito, né? É indiretamente através do compilador do interpretador Python, tá? Daqui a pouco eu mostro um esquema para ficar mais claro como é que isso como é que isso funciona na prática, né? Bom, existem várias outras linguagens de alto nível, né? C, C++, Java, PHP, cada uma com suas características, vantagens e desvantagens, tá bom? E tem as linguagens de mais baixo nível, como a gente chama de linguagem de máquina, linguagem de assembly, né? Se você procurar aí um exemplo de código de linguagem assembly, você vai ver que é bem complicado de você programar nessa linguagem, porque você fica movendo o registrador de um lado para o outro, né? Bem, para você fazer uma atribuição, né? Não é tão clara como uma linguagem de alto nível, né? O alto nível aqui é uma linguagem fácil para nós humanos, né? Podemos entender aí o que faz um algoritmo, né? De maneira muito mais clara, tá? Mas existem linguagens também de máquina, linguagem de baixo nível, que já é linguagem assim, mais próxima ali da linguagem do processador, do hardware, tá bom? De maneira simples, um computador só executa programas escritos em linguagem de baixo nível, mas a gente não vai escrever em baixo nível, a gente vai escrever em alto nível, e o Python, né, como se fosse esse tradutor, aí ele traduz para o baixo nível para o processador poder executar, tá? Então funciona basicamente assim, ó. A gente tem linguagens que são interpretadas e compiladas, tá? Na verdade, também tem um outro tipo que é um híbrido aí de interpretado e compilado, como o Java, por exemplo, tá? Mas aí já cai mais na parte da compilada aqui, porque precisa compilar, tá? Python funciona dessa maneira aqui, linguagem interpretada. Então a gente vai escrever um código-fonte, né? Você vai lá, abre o Sublime Text, você abre, sei lá, o seu VS Code, o PyCharm, e escreve lá, código-fonte e salva, né? Sei lá, como código.py. E aí você vai lá no terminal, né? E chama o Python, né? Python 3, que é o interpretador, e passa o código-fonte para ele. E ele interpreta o seu código, né? Isso aqui em alto nível, interpreta e ele diz para o processador o que fazer, né? E aí ele é executado e isso gera uma saída, né? Uma saída que imprime algo na tela, sei lá, executa alguma coisa, tá? Então esse aqui é o processo de uma linguagem interpretada, tá? Uma linguagem compilada, como uma linguagem C, por exemplo, você escreve um código-fonte e aí você compila primeiro. O compilador vai gerar um código-objeto e aí você executa. Aí você tem um outro passo aqui, que é passar o código-objeto por executor, né? E aí sim uma saída é gerada, tá?
Então, Java também funciona de um jeito muito parecido com esse, que você compila o código Java, gera um objeto e esse executor, no caso, que seria um interpretador. Por isso que é como se fosse um híbrido aqui, né? Java, você tem uma máquina virtual Java aqui que gera uma saída a partir de um código objeto aqui, tá? Então, a gente vai estar trabalhando nesse esquema aqui de cima, tá? Escreve, chama o Python 3 e a gente vê a saída sendo executada, tá bom? Então, basicamente, é esse esquema aqui que a gente vai estar trabalhando aí durante a disciplina de algoritmos e programação 1.